tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Rádio Exclusiva FM, a melhor rádio da Zona Norte de São Paulo. Aliás, São Paulo capital. São mais de 1 milhão de seguidores em todas as redes sociais. Então, se você não conhece a Rádio Exclusiva, pode seguir agora no Instagram, no TikTok, no Facebook e no YouTube. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, já deixa o seu like, porque hoje a live tá maravilhosa. Eu estou com 2 convidados muito especiais aqui. Eles são especialistas há mais de 18 anos em consórcios. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar eles para vocês agora. Sejam muito bem-vindos, Otton Silva Garcia. Isso. E Mariana Brito Galvão. Valeu. Tudo bem, Cá? Tudo ótimo. Tudo ótimo. E vocês? Tudo bem, Camila, e você? Eu tô bem. Gostaram do estúdio? Legal, bacana. É legal, né? Bacana. Primeira vez que vocês participam de uma live, de uma entrevista? Live acho que não, mas também não somos muito assim de live, mas entrevista primeira vez. Estamos aqui. Nervoso. E hoje vai ser maravilhoso. Então, eu já vou pedir para vocês, você compartilha essa live com seus amigos, com as pessoas que você conhece, manda no WhatsApp, nos grupos, tá bom? E também a gente tem o chat aqui no canal do YouTube. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, coloca no chat. No final, eu vou selecionar as melhores perguntas para esses 2 feras do consórcio responderem, beleza? Então, vamos lá. Eu já quero começar essa live conhecendo vocês, né? Até para o pessoal que está assistindo também saber quem são vocês, Mariana e Otton, que já trabalham há 18 anos, é isso? 18 anos, desde 2008. A gente trabalha com consórcio. Acho que a gente está completando a maioridade, né? Só 18 anos. Só 18 anos com consórcio. Bom, consórcio para mim é uma coisa muito familiar, assim. Eu escuto de consórcio desde que praticamente eu me entendo por gente, porque vem do meu pai, da minha mãe, alguns tios meus trabalharam com consórcio, então eu via meu pai sempre chegando em casa com um carro novo e sempre falando muito de contemplação e que o cliente contemplou, enfim. Mas não ligava muito uma coisa na outra. Quando eu comecei a procurar emprego, o meu pai sempre me falou, você vai trabalhar com consórcio, você vai trabalhar com consórcio. E eu não dei muita atenção, assim, nem queria, porque eu sou muito tímida. Não parece, eu acho que não parece. Na verdade. Parece, mas eu sou tímida. Eu falei, mano, você é louco, eu não vou trabalhar com consórcio. Mas, enfim, um dia eu fui empurrada para entrar numa administradora. Eu estava procurando emprego o dia inteiro na rua, camelando mesmo, entregando currículo. E ele se emputeceu e falou assim, eu vou te levar num lugar que vão fazer a entrevista com você na hora. Eu não acreditei muito assim. Aí ele me levou, parou na porta ali da Remasa e fez eu entrar dentro da Remasa e falou, você vai fazer uma entrevista de emprego agora e eles vão te contratar agora. Você quer apostar? Falei, eu aposto com você. Pois, dito e feito, assim como ele falou, aconteceu. No mesmo dia que eu entrei, na época foi na filial Liberdade, um coordenador, um vendedor ali fez uma entrevista comigo, eu esperei vir o curso, esperei uns 15 dias e fui, e dali nunca mais parei de trabalhar com consórcio. Eu acredito até que eu sou graduada, pós-graduada, mestrado, enfim, tudo que você pode ter de consórcio, acho que a gente já atingiu, né? E é isso. É muito tempo, né, trabalhando com consórcio. E você? 18 anos. Bom, eu, na verdade, consórcio é o meu primeiro emprego, né? Na verdade, todo mundo me pergunta o que eu fazia antes de trabalhar com consórcio. Eu até brinco que antes de trabalhar com consórcio, eu só estudava, né? Quando eu completei 16 anos ali, eu tinha um tio, né? Um tio de consideração. E aí, ele trabalhava na Remasa, né? E aí, ele sempre falava, quando você fizer 16 anos, eu vou te levar para trabalhar na Remasa. E eu nem imaginava o que era Remasa, nada. Mas também cresci ouvindo sempre falar esse nome, né? Consórcio, Remasa, né? E aí, quando eu completei 16 anos, eu fui fazer a entrevista, né? Na época, era para ser office boy. E aí, eu acabei ficando. E aí, eu trabalhei ali durante 5 anos, quase 6 anos,
na área administrativa do consórcio. E aí depois eu migrei para a área comercial, né? E aí eu fui ficando e tô até hoje. Nossa, então vocês literalmente estão fazendo história no ramo do consórcio, porque são muitos anos. Gente, 18 anos é muito tempo. Eu nem sei trabalhar com outra coisa. Se me jogar no mercado aí, eu vou ficar Não sabe lascado, nem por onde começar, né? Não sabe, não faz a menor ideia. Não tenho a menor ideia. É dom, né? Vendas é um dom, né, Mariana? Vendas eu acho que é assim. Tem uma frase que eu levo muito para mim, que o sucesso é treinável, né? Eu acho que ser vendedor é treino. É treino, é prática, você tá ali. É constância, né? Então, não é um dom, eu acho. Eu acho que foi muito treino, muita prática no negócio, que acaba você ficando bom sem até querer. Você acaba indo com o tempo, assim, normal. Acaba acontecendo e quando você vê, você tá expert no assunto, sabe? E você, Otton, o que é vendas para você? Vendas é diferente de tudo, né? É igual a gente sempre fala. Quem trabalha com vendas tem um cheque em branco todo dia, né? Então, a cada dia, você tem a oportunidade de fazer um bom salário, né? Bom, enfim, existem pessoas que são formadas hoje, estudam 5, 10 anos e não ganham, né, o que um vendedor de consórcio ganha. Então, vendas é onde você encontra várias oportunidades, né? Não é só uma, são várias, né? E aí, cara, eu também acho que não saberia fazer outra coisa. Se me colocar no mercado de trabalho, eu não sei nem por onde começar, na verdade. Porque, assim, quando eu comecei nessa empresa, foi uma indicação, né? Então, se você me perguntar, até hoje eu nunca entreguei um currículo na vida. É o meu primeiro emprego e eu agarrei essa oportunidade e estou até hoje. Ele não sabe o que é fazer um currículo, cara. Exatamente, não sei. Currículo vitae. Não sabe. Não faz a menor ideia, né? Agora dá um contrato de consórcio que ele desenrola rapidinho. Rapidinho ele resolve. Aí com certeza é mais fácil. Manda emitir uma nota. Ai. E bom, e vocês sabem o que é consórcio? Eu sei que tem muita gente aí do ramo de consórcio assistindo a gente agora, então compartilhem. Mas para quem ainda não conhece consórcio, porque por incrível que pareça, eu acabei conhecendo recentemente, eu queria que vocês dessem uma explicação muito objetiva, muito breve, assim, explicando para quem realmente não conhece o que é consórcio. Bom, o consórcio ele já está há muitos anos, né? No Brasil, ele já vem sendo praticado há muitos anos. Só que acho que da pandemia para cá, o consórcio deu um boom muito grande, né? Vem sendo bem mais falado, as pessoas estão cada vez mais aderindo a esse sistema, né? Justamente porque muitos influenciadores, né, estão indo para o lado do consórcio, estão comprando seus imóveis com consórcio, estão alavancando o seu patrimônio com consórcio. Então, isso é muito bom para a gente, né? A galera vai cada vez ouvindo mais e vai querendo aprender sobre o produto, né? Mas consórcio, ele é um método de compra. Na verdade, o consórcio ele é uma compra compartilhada, sem juros. Então, é um grupo de pessoas ali com a mesma intenção de compra. Você tem consórcio para imóvel, que, na verdade, o consórcio de imóvel, ele é praticamente vários serviços que se enquadram dentro de um imóvel que você pode fazer no consórcio imobiliário. Reforma, construção, compra de terreno, mais construção, quitação de financiamento, enfim, tudo voltado ao imóvel. Aí você tem um consórcio de automóvel, que ele também se enquadra para não só a compra do carro, como equipamentos náuticos, enfim, maquinários também, quitações de financiamento, enfim. E tem consórcio de moto, hoje tem consórcio de serviços, hoje tem consórcio até de placa solar. Enfim, você tem diversos segmentos ali de consórcios do que você vai fazer com crédito e você entra num grupo determinado onde você vai pagando as parcelas mensais e vai participando de sorteios, ou você pode antecipar a contemplação da sua cota ofertando lances, antecipando parcelas. E hoje tem várias modalidades de lance. Você tem lance fixo, lance livre, lance
limitado, lance fidelidade. Hoje as administradoras elas estão se atualizando e colocando mais opções de lances aí no mercado para poder trazer muito mais pessoas para o consórcio. Então, o consórcio é isso. Existe a compra à vista, o financiamento e o consórcio. São esses 3 métodos de compra hoje de um bem. E falando em financiamento, né, agora puxando já o gancho, porque eu tenho uma dúvida. A gente vê que o consórcio, ele vem crescendo cada vez mais no Brasil, tanto que é o tema hoje, né, dessa live que a gente está fazendo. E eu queria que vocês explicassem por que o consórcio vem crescendo tanto e por que tanta gente ainda não conhece o consórcio também, né? Todo mundo só conhece o financiamento. Então, eu acho que hoje o pessoal conhece, sim, muito mais o consórcio. O consórcio, ele entrou hoje muito mais do que na época que eu entrei, por exemplo, em 2008, para vender consórcio. Muita gente não conhecia e quem conhecia fazia muito consórcio. Hoje em dia, o consórcio ele está muito mais bem visto e muito mais falado. E eu acho que o consórcio vem crescendo cada vez mais porque o brasileiro aprendeu a fazer conta, né? Que foi muito difícil o brasileiro aprender a fazer conta, porque você tem um financiamento que é pago juros, né? E o consórcio que é pago uma taxa de administração diluída. Só que, assim, infelizmente, eu não acredito que o financiamento ele seja um concorrente do consórcio, porque existe cliente para financiamento e existe cliente para consórcio. Então, o grande concorrente ali do consórcio é a própria ignorância de não conhecer o produto das pessoas. Então, quem conhece o consórcio, igual você, por exemplo, conheceu o consórcio por agora, né? A primeira impressão de uma pessoa que conhece consórcio é comprar uma cota. Já pensa. Eu vou fazer. Eu vou fazer uma cota. Meu Deus, como que eu não conhecia esse negócio antes? Que quanto eu gasto de dinheiro, que o meu dinheiro vai embora, que eu gasto... E aí você percebe que você poderia já ter feito uma cota quando você era adolescente. Mentira minha? Não é mentira. Eu queria muito, viu, ter feito uma cota. Aí você pensa, puta, se eu tivesse feito uma cota lá atrás, hoje eu ia estar como, enfim. E é isso, eu acho que a falta do conhecimento é o concorrente direto do consórcio hoje no Brasil. E só que hoje com Instagram, com influencers, com... Você pega aí nomes de peso falando de consórcio, isso abre muitas portas, porque são pessoas que entenderam... na base, o produto, a ferramenta que é o consórcio hoje no país e o quanto de possibilidade que você tem a utilizar o consórcio e sem mexer, por exemplo, numa reserva. Enfim, eu posso ficar falando de consórcio aqui o dia inteiro. Desculpa, tá, gente? Imagina, a gente está aqui justamente para isso, para entender como funciona o consórcio. E... recentemente aconteceu, eu estava pelo celular e eu acabei vendo uma menina que ela começou a pagar um financiamento por a parcela de R$700, se eu não me engano, e foi para R$1.700. Eu vi um vídeo de uma pessoa que comprou um apartamento na planta, né? E ela chorando ali no vídeo. E, assim, acontece muito, assim, de pessoas perderem os seus financiamentos porque não conseguem terminar de pagar. Às vezes, vai até para leilão. Se eu estiver equivocada, vocês me corrijam. E eu queria entender, assim, por que o brasileiro... por que isso acontece tanto? Será que o brasileiro tem uma má educação financeira, de fato? E eles ainda pensam que o financiamento é a única opção para eles conquistarem patrimônios, para eles crescerem, né, financeiramente? Por que as pessoas ainda... acho que agora não mais, as pessoas estão começando a olhar o consórcio com outros olhos, tanto por isso que ele está crescendo muito. Mas o que você diria, assim, em relação a isso, né? As pessoas que... É que, assim, na verdade, né, Camila? Quando você compra um apartamento na planta hoje, ele leva 3 anos para ficar pronto, né? E só que as pessoas, às vezes, se acabam deixando levar pela emoção ali de comprar alguma coisa, né? De comprar o tão sonhado imóvel, apartamento, enfim. Só que em 3 anos tudo pode acontecer, né? No ato da compra ali, pode ser que você tenha uma estabilidade financeira legal, só que você não sabe como que você vai estar daqui 3 anos, né? Esse que é o problema. Então, daqui 3 anos, pode ser que você não consiga financiar esse apartamento, né? E aí você tenha que devolver a unidade para a construtora, e aí é aí onde você acaba perdendo, né? Aquela quantia que você pagou, você vai perder pelo menos metade, né? Agora, com consórcio já é um pouco diferente, né?
você compra o consórcio hoje. Se você levar 3 anos para ser contemplado, você pode, por exemplo, daqui 3 anos não querer comprar mais aquele imóvel que você queria há 3 anos atrás. E aí o consórcio ele te dá essa flexibilidade, entendeu? Hoje você quer morar na Zona Norte, mas daqui 2 anos pode ser que você queira morar na Zona Sul, entendeu? Então, com o consórcio, você pode escolher à vontade onde você quer comprar seu imóvel. Então, se ele levar 2, 3 anos aí para ser contemplado, se você mudar de ideia 10 vezes nesse período, não tem problema, entendeu? Diferente do apartamento na planta. O apartamento você comprou na Zona Norte, não tem como você levar ele para a Zona Sul, né? Então, você vai ter que ficar com esse imóvel, vai ter que dar um jeito de financiar para poder não perder dinheiro, né? Era justamente isso que eu ia perguntar. Tô com a pergunta na ponta da língua. O que vocês acham de quem financia um imóvel na planta? Eu acho que a pessoa não tem o conhecimento do consórcio. Eu acho que ela não tem a informação, não teve acesso à informação, ou teve e não pegou um vendedor que soube explicar os benefícios da cota de consórcio, como o Elton acabou de falar. Você, com o crédito do consórcio, você pode escolher qualquer tipo de imóvel que você vai querer comprar, bairro, se é apartamento, se é casa, se é dentro de condomínio, se é na rua, se é um terreno. Puta, mudei de ideia, quero um terreno e quero construir. Tudo isso você consegue com a carta de consórcio, porque você compra um valor. Você não compra um bem, você compra um crédito. E, ao contrário do que o pessoal faz, quando entra nessa de apartamento na planta, você sabe onde vai ser o imóvel, qual é a rua, enfim. As pessoas, elas se fantasiam ali, ou não. Tem clientes que dá certo, mas tem pessoas que, infelizmente, não dá. E aí, ela pagou lá o fluxo da obra durante 3 anos. Na hora de financiar, ela não consegue, que é o caso, acho que é desse vídeo que você está falando. Ela não conseguiu financiar e ela fez o quê? Um financiamento direto com a construtora, que é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Por quê? O financiamento direto com a construtora, ele não é igual a um financiamento de banco, que hoje está 13% ao ano, mais taxas, enfim. Você fica refém da taxa da construtora, mais atualizações do IGPM. Cara, por isso que a parcela começou em 700 e foi para R$ 1.700. Você não vai conseguir pagar. Se é uma pessoa que tem uma baixa renda, por exemplo, um pessoal que está ali com fluxo, com orçamento enxugadinho, sabe? Como que você vai tirar de uma pessoa uma parcela de R$ 700 e ela vai, daqui 1 ano, 2 anos, estar com uma mensalidade de R$ 1.700? É um reajuste absurdo. Só que isso não é claro, eles não deixam claro na hora que vai ser feito o financiamento, só depois que a pessoa começa a acordar, quando as mensalidades todo mês estão subindo. Você não sabe quanto você vai pagar no mês seguinte. Eu já peguei casos de clientes que eu visitei e ele fez um financiamento direto com a construtora, que ele já tinha pago quase 8 anos. Um saldo devedor de R$ 500 mil. Ele ligou para fazer a quitação do consórcio, ligou para saber qual era o saldo devedor, sabe quanto que era? Os mesmos 500 mil. Meu Deus. Em 8 anos, ele não abateu absolutamente nada de juros. Só que isso não é exposto. Então, assim, pessoal, a falta de conhecimento, ela é uma algema. Você está amarrado ao que o mercado te oferece. E, graças a Deus, que hoje o consórcio está sendo muito mais falado, porque as pessoas vão ter acesso à informação. Então, não tem mais necessidade da pessoa se render só ao que está sendo oferecido. Busque a informação, sabe? Consórcio também não é para todo mundo, não é. Tá? Tem cliente que não tem perfil de consórcio, que não dá para você. Se você tem urgência, não dá para você aderir a um consórcio. Se você tem pressa, se você precisa de um negócio para ontem, se você não tem um lance considerável, né? Um lance agressivo mesmo, um valor ali que seja bem agressivo para você realmente contemplar a carta, e mesmo assim não dá para dar garantia. Então, tem clientes que infelizmente vão ter que se render ao consórcio.
Mais uma dica, sempre faça em conjunto a um financiamento uma cotinha de consórcio, nem que seja de um valor baixo, porque anualmente ela vai corrigir ali o crédito e quando você menos esperar, você vai ser sorteado e você vai poder fazer a quitação do seu financiamento. Informação, essa é a palavra hoje. E hoje tá muito mais fácil, né? Querendo ou não, a informação de qualquer coisa está na palma da mão, então, assim, com consórcio não é diferente. Então, pesquise antes de comprar na planta, pesquise antes de financiar, pesquise tudo, né? Na verdade, a informação é tudo. Informação é tudo e para isso que nós estamos aqui hoje, para levar informação para todos os internautas da Rádio Exclusiva FM. Então você compartilha essa live, é muito importante. Nós brasileiros precisamos dessa educação financeira e hoje nós estamos com 2 super especialistas em consórcios há mais de 18 anos. Deixa a sua pergunta, tá, na live, se você tiver alguma dúvida. Bom, uma coisa muito recorrente comigo, não sei se quem está assistindo vai concordar, mas acontece às vezes de eu ir para o banco, enfim, não me falaram sobre consórcio, mas sobre financiamento, sim. Por que os bancos... Eu vou jogar uma pergunta polêmica agora, tá? Eu vou jogar vocês agora na cova dos leões. Ai, Deus. Mas por que os bancos... Pelo menos na minha experiência, eles quase não falam em consórcio, mas financiamento é rapidinho. Por que isso acontece? É só comigo? Eu acho que é só com você. Porque, na verdade, assim, o gerente do banco... Hoje mesmo eu falei sobre isso com um cliente. Muita gente faz consórcio só com o gerente do banco, tá? Assim, se for o mesmo gerente, tá ótimo, porque você vai chegar na agência, ele vai estar lá, enfim, ele vai te assessorar. Mas, geralmente, primeiro, o cliente ele faz o consórcio com o gerente do banco por conta de confiança, né? Mas a grande maioria, e nesses 18 anos que eu pego clientes que fizeram consórcio no banco, eles fizeram sem nem saber o que é o produto, tá? Eles fizeram porque debita. Eu ouvi de um cliente hoje. Eu fiz lá, tal, com o Bradesco, e vai debitando, tal. Eu nem fico vendo muito a cota. Enfim, eu fiz porque ele ia conseguir uma taxa melhor para mim no empréstimo que eu precisava. A real gerente de banco tem meta para bater. Tem meta de previdência, tem meta de capitalização, tem meta de empréstimo, tem meta de consórcio. E a cada cliente que ele pega na mesa dele, ou quando o cliente está precisando de alguma coisa, ele vai dar um jeitinho de bater a meta dele nos outros produtos. E um dos produtos é o consórcio. Então, assim, o cliente fecha uma cota com um gerente de banco, ele não vai ter a mesma assessoria do que se ele fizer com um especialista de consórcio. Isso assim, de 100 clientes que eu já atendi, tipo, 90 reclamam que a cota ficou lá, nem sabia, tal. Quando eu precisei, inclusive, o gerente não estava mais e eu tive que ficar ligando no 0800 para resolver minha cota. E o pior de tudo, assim, você pega um cliente, você pensa, é uma cota que ele tem com o banco. Mas aí, quando você vai a fundo... São várias. Já atendi cliente com 20 cotas ativas no banco que ele só paga, ele não sabe dar lance... Ele só paga a parcela, é o que a Mariana falou. Debita da conta dele ali e ele não sabe quando... A maioria das vezes ele não sabe nem quantas parcelas já foram pagas. Então, tá ali, esquecido. Tá aí a grande... Um cliente falou para mim essa semana que toda vez que gerente, Caixa, Santander, Itaú precisa bater meta, ele fecha uma cotinha de carro. Falei assim, quantas cotas você tem? Pelo amor de Deus. Ele, eu devo ter umas 20 cotas de carro. Falei, mas meu Deus, tá, e você faz o quê com essas cartas? Ele, não faço nada. Vai debitando lá 300, 500 reais da minha conta. Quando é carro, eu faço no banco, porque geralmente eu preciso de alguma coisinha. Aí eu vou lá e ajudo a gerente. Falei, legal. Sem fundamento nenhum. E aí, quando vai ver, o cara paga, tipo, 5 mil reais de consórcio por mês de carro que ele não tem nenhuma utilidade, entende? E aí, de imóvel eu fecho com você. Falei, beleza, tá bom, mas eu acredito que se funcionar a de imóvel, vamos ver as de carro também? Deixa eu te auxiliar aí nesse custo que você tem mensal e que você nem sabe o que você vai fazer com isso.
justamente troca de favor. É a famosa troca de favor. O pessoal do consórcio que está ouvindo deve entender muito bem o que eu estou falando. E a gente perde venda, infelizmente, porque a gente não é gerente do banco. Exatamente. E aí fica... quantos clientes a gente pega nessa situação, né? E aí a grande maioria sempre reclama que quando tem um problema não consegue resolver. Ou porque o gerente, né, já passou ali por aquela agência, já foi embora, já é outro gerente, né? Ou às vezes até mesmo o gerente ele não entende nada de consórcio. Essa é a verdade. Sabe o básico do básico do básico. O consórcio no banco é apenas um produto que está lá para ser vendido, para bater meta, mas ninguém sabe de nada, né? E aí, se você é um cliente que precisa resolver alguma coisa, a única solução que eles te dão é o 0800. Então, você vai ter que ligar e passar todo aquele perrengue até conseguir resolver o que você precisa, né? Então, a diferença de se contratar um consórcio com o banco e com uma assessoria especializada, ela é gritante, óbvio. Com certeza. Né? Porque... Com certeza. O banco, o consórcio é só mais um produto. Com uma pessoa que é especialista só em consórcio, seu atendimento é personnalité. É outra coisa. A pessoa está dedicada ali 24 horas do dia a atender consórcio. E não outros produtos, não está fazendo nada além de estar falando com o cliente, está vendo grupo, está fazendo simulação, enfim, está pegando indicação ou está... me manda boleto, tal. Enfim, a pessoa, o vendedor de consórcio, ele trabalha 24 horas, 7 dias da semana, 365 dias do ano, falando de consórcio. É isso. E isso faz muito sentido, porque o termo alavancagem patrimonial, é isso, né? Alavancagem patrimonial. É a frase do momento. Gente, mas eu abro o Instagram e tá lá, alavancagem patrimonial. Eu abro o TikTok, alavancagem... Eu fico assim, meu Deus. O que é a alavancagem patrimonial? Eu já aprendi um pouco, né? E... isso é uma das razões, inclusive, do consórcio estar crescendo assim absurdamente, principalmente em 2025. Exatamente. A alavancagem, ela sempre existiu, né? O consórcio, ele sempre foi utilizado ali como uma ferramenta de adquirir, principalmente imóvel, né? De aquisição de imóveis, onde as pessoas utilizam o consórcio como uma ferramenta para poder comprar imóveis, colocar para locação e a própria locação pagar a parcela do consórcio. Aqui hoje está muito mais visado, por quê? Porque você tem outros tipos de locação, né? Hoje você tem as locações por diária, você tem empresas que fazem a gestão dessas locações quando o cliente é contemplado, enfim. Existem várias outras estratégias que estão sendo utilizadas e estão sendo muito, muito faladas. Então, quem busca aí uma renda passiva, o ideal é realmente você buscar aí uma administradora séria, buscar um especialista realmente de consórcio. Se quiser, me busquem, no caso, que eu estou aqui para isso. E a gente faz aí um plano, uma estratégia, busca aí detalhadamente o que o cliente precisa e pensa para o futuro a médio prazo, aí, médio, longo prazo, que é a ideia do consórcio. É isso aí. Ela é a especialista, ela que é a Mari do Consórcio, @Mari do Consórcio no Instagram. Já segue lá, Otton30 também no Instagram. Eles são feras do consórcio mesmo. Eu vou sair daqui, eu vou fechar um consórcio, gente. Ainda hoje, tá? Ainda hoje. Eu quero alavancar o patrimônio, eu quero ficar rica. Bom, vamos lá. Mas nem tudo são flores. Não dá pra gente falar que tudo é perfeito. Até agora tá tudo muito lindo. Tá tudo muito lindo. Tudo muito bom. Imagina, fiz um consórcio, aí contemplei, aí conquistei um patrimônio, aí vou com o dinheiro do patrimônio, faço outro consórcio, vou ficando rica, vou ficando milionária. Mas a gente sabe que todo produto tem um caminho, né? Um direcionamento correto a ser seguido. E nem todas as pessoas estão preparadas para direcionar o cliente. Eu acredito que isso aconteça em qualquer área. E acho que o consórcio também pode acabar sofrendo com vendedores que talvez
ofereça um milagre e nem tudo é milagre. Aliás, o consórcio não é um milagre, ele é um método, né, Mariana? Exatamente, é isso aí. E o que vocês acham sobre isso? Né? Vocês acham que isso é uma coisa que pode acabar queimando um produto tão bom que pode mudar a vida de uma pessoa? Porque o consórcio, ele realmente pode transformar a vida financeira de uma pessoa, né? Hoje até que, assim, tá bem mais difícil, né? Para esses vendedores fazerem esse tipo de coisa. Porque, igual a gente falou, a informação, ela tá na palma da mão, ela tá circulando 24 horas. Então, assim, hoje está bem mais difícil. Mas sempre tem, né? As pessoas que... Por exemplo, o vendedor, ele acaba se aproveitando da situação ali, vê que a pessoa está precisando desse crédito com urgência, né? E aí, às vezes, acaba fazendo o que não deve, né? Mas, assim, a informação tá aí para todo mundo, tá muito fácil achar informação de consórcio, vídeo. Hoje, o que mais tem na internet, no Instagram, é vídeo de consórcio, né? Então, assim... mas ainda é complicado. Ainda tem bastante vendedor que não faz o que devia, né? Então... E vocês já pegaram algum caso, assim, um pouco complicado de algum cliente que veio pedir ajuda porque, sei lá, foi atendido por alguém, ou não gostou do atendimento, ou deu algum problema? Ou pode ser algum outro caso, assim, não precisa ser especificamente sobre isso. Casos difíceis. Vira e mexe acontece. O consórcio, ele é uma ferramenta incrível, se ela for bem utilizada. O mercado, ele acaba expulsando hoje o profissional aí de consórcio. Não tem como ele ficar, né? Não tem como ficar, porque o produto, ele está muito visado, o negócio está muito em alta. O consórcio, ele bate recorde a cada trimestre, semestre, quadrimestre. Os números só crescem. E, assim, quem faz consórcio conhece o produto. Dificilmente uma pessoa vai fechar o consórcio hoje e vai... e não vai saber como que funciona. O próprio cliente, quando a gente começa uma reunião, ele já fala assim: eu sei que você não pode me prometer, eu sei que consórcio não tem prazo, que você não pode nem me dar uma expectativa. O cliente, ele está antenado, sabe? Então, o próprio mercado não vai permitir com que essas pessoas fiquem. Porém, ainda, infelizmente, existem clientes que ainda caem naquela, daqui 3 meses sai e tal. Então, assim, pessoal, o ideal é ter o conhecimento realmente do produto, entender como que funciona. Não tem prazo, não tem tempo para isso acontecer, mas tem estratégias. Por isso, mais uma vez, busquem um especialista, porque o especialista é quem vai dar ali a melhor sugestão e a melhor opção. O melhor caminho, O melhor caminho, até exatamente. você ter o crédito na mão ali. Às vezes, mesmo com a informação, né? O cliente até pergunta: eu sei que você não pode me dar uma data, me prometer uma contemplação, a gente sabe que isso não existe, mas, pela sua experiência, você acha que em quanto tempo contempla? Sempre tem essa pergunta, né? Sim. Então, assim, se você pegar um vendedor mal intencionado... Não, a gente escuta isso que o Otton falou todo dia. Todo dia. Pela sua experiência, em quanto tempo sai? Pela minha experiência, se você pagar a cota em dia, você vai participar do sorteio todos os meses, você não vai furar em nenhuma assembleia. Então, regrinha do consórcio. Primeiro, para você ser contemplado mais rápido, nunca atrase um boleto. Primeiro boleto que você receber, quando você tiver ali o seu pagamento... Pague primeiro o consórcio, depois você paga as suas contas. Porque se você for sorteado e sua cota estiver em atraso, a administradora não te entrega o bem. Então, é o primeiro ponto. Dali, as outras... Nunca deixar de ofertar o lance, enfim. Aí tem outras coisinhas mais. A gente até brinca, né? Só tem um jeito de você não ser contemplado. Não fazer. Não fazendo consórcio. Esse aí não tem como. Não tem como mesmo, não tem como né? mesmo. Cara, não vai nunca. Eu atendi um cliente começo da semana. Na verdade, já estou falando com ele desde a semana passada. Um cliente que eu já atendi já tem 2 anos. E até hoje ele não comprou o consórcio ainda. 2 anos só pensando. 2 anos só pensando. Fazendo conta. Pensando, conversando com a esposa. E aí,
Hoje, inclusive, ou foi ontem, eu chamei ele e aí ele falou que ainda está pensando. Porque talvez fique pagando consórcio durante 1 ano, 2 anos e não saia a cota. Falei, cara, a gente conversa sobre isso já tem 2 anos. Se você tivesse feito isso há 2 anos atrás, talvez você já tivesse com seu crédito na mão. Então, você vai pensar mais 2 anos, que já vai para 4 anos, né? E nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Você não vai conseguir comprar seu imóvel, vai continuar morando de aluguel, entendeu? Então, assim, as pessoas ficam com isso na mente e esquecem de dar o start no consórcio. Essa é que é a verdade. Bom, agora eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês, porque só no YouTube, eu nem tô contando o TikTok, as outras redes sociais, mas no YouTube nós estamos com 219 espectadores ao vivo nesse momento. Tá lotado de comentário. Eu não vou conseguir responder todo mundo, mas eu vou selecionar alguns aqui, Que tá? legal. Bom, tem uma pessoa que fez uma pergunta. Peterson Santana. Devo 60 mil, quero pegar 1,5 milhão de consórcio. Eu consigo? Não entendi. Ele deve 60 mil ou ele tem 60 mil? Devo 60 mil. Quero pegar 1,5 milhão de consórcio. Eu consigo? Bom, essa é uma pergunta, né? Tem outra pergunta ele consegue. também. Aí tem várias variáveis. Peterson, me chama no direct. Mari do Consórcio, no Instagram. Aí a gente conversa melhor. Bom, tem uma outra pergunta também. Gostaria muito de saber de consórcio para iniciantes. Qual a maior lição que aprenderam? São 2 perguntas. Desculpa, gente. Calma, que tem muita pergunta. Quem que é essa pessoa? Vamos lá. Qual é a maior lição que aprenderam trabalhando com vendas? Átria. Olha, A maior lição... trabalhando com vendas, a maior lição, nunca se acomode com uma venda. Essa é a maior lição. Para mim, você vendeu 1 milhão hoje. Amanhã você está no zero. Amanhã você está no zero, meu amigo. Esse é o problema do vendedor. Vende 1 milhão, vende 2, vende 4 milhões. Tem uma vendedora nova no escritório, ela está negociando várias cotas de 4 milhões e ela está assim, ó. Eu tô vendo a hora... Ela não se aguenta. Eu tô vendo a hora que ela vai vender... Aí nós vamos conhecer, né? Porque aí a pessoa faz o quê? Relaxa. Tô rica. Não tá rico. Você não tá rico. Amanhã você tá no zero de novo. Se todo vendedor entender isso, que cada dia que começa é 0 venda, vocês ficam ricos. Essa é a maior lição que eu posso falar em 18 anos de vendas. Eu já fiz. Por isso que eu tô falando. Eu já passei por isso. Por isso que tá falando. Quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. Bom, aqui nós temos também mais um comentário da Jurilene Marques. Jurilene Marques falando que gerente de banco só entende de financiamento. Exato, Jurilene, beijo. Só entende de financiamento, de taxa, não entende nada de consórcio, nada. E a Jurilene também comentou, o vendedor de consórcio conhece a necessidade do cliente, conhece taxas, melhores opções de grupos para atender cada cliente. Exatamente. É que assim, tem um pessoal que eles até postam na internet, né? Lá. Hoje eu vou postar aqui consórcio e financiamento, tal. Eu até brinco, né? Eu falo que o financiamento, ele não é um concorrente do consórcio. Na minha visão, passa muito longe, né? Vamos começar a falar, por exemplo, dos juros do financiamento. O consórcio, ele já não tem juros, né? Vamos falar do prazo do financiamento. O consórcio, ele tem um prazo muito menor que o financiamento, né? Então, assim, são produtos totalmente diferentes. Eles servem para a mesma finalidade, que é comprar um bem, né? Mas, na minha opinião, eu acho que não existe essa concorrência, né? Você já pega um financiamento 420 meses, 35 anos. Cara, a pessoa está financiando, ela tem 30.
35 às vezes, né? Você está numa fase produtiva ali de grana, 35 anos. Essa pessoa vai terminar de pagar esse imóvel com 70 anos. Nossa, gente. Às vezes já morreu. É uma vida. Às vezes já morreu. Você está entendendo? Aí você pega um consórcio, por exemplo, de 180 meses, 15 anos. É um prazo razoável, é um prazo realmente que você vai conseguir quitar o imóvel, aproveitar a sua vida. Você vai comprar outro. Você pode comprar 2 imóveis e não deu os 35 anos do financiamento. É loucura. Gente do céu, é uma pagando loucura. muito menos, né? Muito menos, exatamente. Desde valor total, valor de mensalidade. Na minha opinião, consórcio não tem nada que se compare com financiamento. Olha só, Deise Souza Duarte. Fiz com o Otton há muitos anos. Tenho um consórcio em andamento com a Remasa. Consigo fazer um consórcio para quitar e ficar com uma prestação menor? Minha dívida hoje é em torno de 400 mil. Deise. Nossa, acho que se for quem eu estou pensando, tem um tempão já mesmo. Inclusive, Deise foi uma pessoa que deu start no consórcio. Demorou um tempo, assim, a gente negociou. Se for quem eu estou pensando, acho que... É a que comprou na Vila Maria? Acho que ela é enfermeira. E aí, eu lembro que na época a gente preencheu o contrato. Ela tinha um FGTS legal para ofertar de lance. E o esposo dela não queria de jeito nenhum. Tinha esse preconceito com consórcio. Cara, e aí foi uma luta para concluir essa venda. E aí, para nossa surpresa, né? Ela foi sorteada no primeiro mês. Ela pagou uma parcela na época e foi sorteada pela Loteria Federal numa cota de 500 mil, se eu não me engano. Terminou que ela conseguiu comprar o imóvel, saiu do aluguel e não utilizou o FGTS, porque ela foi sorteada. Não, o FGTS é uma alternativa para ela reduzir. Sim. O custo. Mas eu digo assim, na Não, hora é que ela ali... perguntou ainda. Ah, ela perguntou? Sim, se ela poderia fazer uma cota para reduzir a cota que ela deve hoje na Remasa. Aí, se ela não tiver utilizado o FGTS, ainda ela pode estar utilizando dentro da... O FGTS no consórcio é a mesma regra do financiamento. Você pode abater, né? Você pode ir abatendo a cada 2 anos. Então, se ela não utilizou o FGTS, é o que a gente indicaria. Aí, agora, a gente tenta ver uma maneira... Como faz muito depois. tempo, a gente, às vezes, acaba perdendo alguns contatos, né? Eu acho que eu não tenho contato da Deise, mas, Deise, chama a gente no Instagram, que a gente volta a se falar e eu te ajudo aí a fazer essa quitação, né? Excelente. Mas eu tenho certeza, eu acho que é essa história que eu comentei aqui. A gente nunca esquece quem foi sorteado no primeiro mês. Nenhum vendedor. E falando nisso, né? Ele acabou de contar uma história super incrível, né? E eu queria saber se você também tem alguma história que, sei lá, marcou você, te deixou até chocada, assim, enfim, dentro do trabalho com consórcio, obviamente. Eu tenho... Bom, de primeira, eu tenho uma história, assim, de cliente que me marcou. Eu tenho de uma agilidade, assim, que eu nunca vivi, que foi realmente uma coisa, assim, surreal. Eu vendi para uma cliente, ela foi indicação de uma corretora que estava vendendo meu apartamento. Ela me indicou uma cliente. Eu não lembro muito o porquê que ela estava buscando consórcio, mas ela estava vendo um imóvel com essa corretora. E até hoje eu não conheço ela pessoalmente. Já me indicou vários clientes. E eu lembro que eu fechei com ela uma cota, acho que de 800 mil, uma coisa assim, se eu não me engano. Mas eu lembro que, assim, estava muito perto da assembleia. Muito perto não, era no dia seguinte. E como eu conheço, né, tem contato, quem tem contato tem tudo, eu consegui cadastrar essa cliente. Eram quase 4 horas da tarde e ela efetuou o pagamento e tal, e ofertamos o lance. Nessa que a gente ofertou o lance, a assembleia era no dia seguinte, às 8 e pouco, 8h30, 8h40 da manhã. Essa cliente ela foi contemplada
em menos de 24 horas, você tem noção. Essa é a primeira história que vem na minha mente, assim, porque foi muito rápido. Eu nunca vivi uma parecida, assim. Tem várias, mas... Gente do céu. Não consigo. Acho que minha ficha não caiu, gente. Peraí, que eu tô tentando imaginar. Em menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Foi muito rápido. Isso, assim, é... Era um grupo em andamento, né? Lógico. Foi pelo lance embutido, lance do crédito. Grupo bom. Mas, assim, nunca vivi de um dia para o outro, não. Só essa. E, assim, isso é uma coisa que acontece 1 em 1 milhão. Assim sim. Raríssimo. 1 em 1 milhão, raríssimo. Em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas, raríssimo. E te marcou. E tem vários outros, né? Vários outros Mas casos. essa foi, sem dúvida. Tempo recorde. Tempo recorde. Gente, é como se você tivesse atendido alguém que ganhou na loteria, né? Exatamente. É que a gente fica muito feliz quando o cliente contempla, né? Uma coisa assim que, nossa, é um gol. Vocês comemoram. É igual vender, é um gol. Vender é um gol. Mas... quando o cliente compra e contempla, a gente acho que fica até mais feliz que o cliente, sabe? Porque é a realização do nosso trabalho, né? É maravilhoso e eu estou muito feliz, inclusive, de receber vocês dois aqui, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, assim como eu, não têm tanto conhecimento sobre consórcio e estar com 2 especialistas, isso só mostra o quanto o brasileiro realmente precisa de uma educação financeira para saber que existem alternativas de crescimento patrimonial, né? A gente tem esperança ainda de conseguir ter um futuro muito bom. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui. Eu tenho uma amiga que ela mora nos Estados Unidos. E essa minha amiga, ela junta dinheiro, né? Manda para os pais, enfim... Trabalha lá, mas manda dinheiro para cá. Isso, mas manda dinheiro para os pais e tudo mais. E eu sei que os pais queriam construir uma casa, comprar um terreno. E eu queria saber, existe a possibilidade, por exemplo, uma pessoa que mora no exterior fazer um consórcio no Brasil para que ela consiga construir um terreno, ou comprar um apartamento, ou comprar mais de uma propriedade, um imóvel, enfim. E alavancar esse patrimônio dela no Brasil, morando no exterior? Essa eu acho que é a melhor... É a melhor estratégia dessa pessoa que foi para fora já pensando nisso, né? Em mandar dinheiro para cá. É que, na verdade, a maioria das pessoas, eu acho que quando vai morar fora, tem o pensamento de voltar um dia, né? Que é guardar um dinheiro, né? Comprar uma casa. Ou tem família aqui, tem né? família, mas ela sempre quer voltar, né? E aí, o consórcio é uma boa estratégia, né? Você pode... Por exemplo, você manda lá, vamos colocar que seja R$1.000 por mês, né? Um exemplo. E aí, você pode comprar uma cota de consórcio e pagar esses R$1.000 numa cota de consórcio de imóvel. Vamos colocar que daqui 2 ou 3 anos a sua cota foi contemplada. Você vem, compra um imóvel aqui, coloca para alugar. Esse imóvel, esse aluguel, ele vai pagar a prestação do imóvel. Só que você já estava há 2, 3 anos pagando uma parcela de R$1.000. Então, o que você faz? Você vai e faz outro consórcio. E aí, continua pagando os mesmos R$1.000. Ou seja, você já tem um imóvel que está se pagando por conta do aluguel e você voltou a comprar um consórcio e continua com aquela parcela mensal de R$1.000. Uma hora você vai ser contemplado de novo e aí você repete a operação e compra outro imóvel. Coloca para alugar novamente e o aluguel vai pagar a própria parcela. Aí quando você vê, você está milionário. E aí quando você vê, você já tem 3, 4 imóveis espalhados, né? Continua morando fora, ganhando em dólar. E, às vezes, até consegue juntar um pouco a mais, né? Porque daqui a pouco os consórcios quitam. Exatamente. Porque o prazo do consórcio, para quem foi morar fora, geralmente essas pessoas ficam mais de 10 anos, por exemplo. Então, se você faz um consórcio... Hoje, o consórcio, você escolhe o prazo. Porque você vai determinar o valor da mensalidade ali que você quer pagar. Então, você pode fazer um consórcio de 10 anos, de 15 anos, de 12, enfim. E aí, isso acontecendo... Quando as parcelas o consórcio vai finalizando, o dinheiro vai sobrando. E os imóveis ali, eles estão valorizando, ficando e valorizando. E a locação, ela nunca vai deixar de existir, né? Então, você vai sempre você vai construir ali um patrimônio para você viver de renda passiva. Você fez uma aposentadoria no Brasil,
morando fora. Então, esse é o melhor caminho. Infelizmente, hoje ainda não dá para comprar imóvel fora do Brasil com consórcio. Mas eu acredito que, como as coisas estão avançando tanto, daqui a pouco alguma administradora aí vai lançar um meio de comprar imóvel nos Estados Unidos. Sem deixar nada de garantia. Sem deixar nada de garantia, porque hoje fazem essa propaganda, mas não tem como. Né? Todo mundo... Às vezes você só deixando o imóvel de garantia. Agora compre seu imóvel nos Estados Unidos com a administradora tal, não sei o quê. Cara, mas, na verdade, para você comprar, você tem que deixar um imóvel em garantia aqui no Brasil, meio que fazer a recompra desse imóvel, e aí você leva o dinheiro para fora e faz a compra do bem lá fora, né? Então, não é tão fácil assim, né? Você tem que apresentar uma garantia... Enfim, tem que fazer todo o processo. Tem que alienar, não tem jeito. Bom, agora, tá? Eu sei que, gente, tá bombando o chat. Eu não vou conseguir não vou conseguir repassar as perguntas para eles. Não vou conseguir, gente, me perdoem, tá? Porque eu sei, tem gente, vocês, eu não sabia que vocês eram tão queridos assim. Olha. Vocês são famosos no mundo do consórcio mesmo, eu tô chocada. Não para de chegar comentário. Eu só quero agradecer 18 todos anos vocês. Não são 18 dias, né? Olha, produção, eu só tenho uma coisa para falar para vocês, tá? Vai chegar um monte de seguidor de consórcio na Rádio Exclusiva FM. Que top. Bom, vamos lá. E por falar nisso, eu vou pedir agora para produção colocar na tela, se puder, tá? Eu mandei aí no WhatsApp, produção, vamos colocar na tela porque tem uma novidade. Agora a gente vai contar uma super novidade aqui na Rádio Exclusiva FM. Vou esperar a produção. Mandei. A produção tá pedindo um minutinho. Bom, então, enquanto a produção pede aí um minutinho, eu posso contar, né? A novidade. Vamos lá, né? O Henrique Dias. Henrique Dias, super fã da Rádio Exclusiva FM. Um grande beijo para você. O Henrique Dias está pedindo para vocês dois mandarem um abraço para ele, em Minas Gerais. Um abraço, Beijo, Henrique. Se precisar fazer um consórcio, fala pra gente. Já sabe. Já sabe, né? Estamos sendo transmitidos para Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, capital. Ai, Jesus. Pode colocar na tela. Sim, tá bombando o chat. Eu tô assim, vamos responder mais alguém, Camila? Gente, então vamos. Vamos lá. Não compensa quitar o consórcio. O consórcio, a taxa é muito baixa. Investe o dinheiro em outro consórcio, alavancar patrimônio. Legal. Ingrid Guimarães. Ingrid Gonçalves. Gente, deixa eu pegar o celular aqui, eu tenho miopia, eu não enxergo de longe. Vamos. Camila sempre com ótimas indicações. Ingrid Guimarães está na live. Camila com ótimas indicações. Opa, já tá na tela? Já tá na tela, produção? É isso aí, galera. Essa é a super novidade aqui na Rádio Exclusiva FM. A partir do dia 25 de junho, às 19 horas, vai ter o podcast Clube do Consórcio na Rádio Exclusiva FM toda quarta-feira, 1 hora de bate-papo com 2 feras do consórcio que vão sempre ter convidados muito interessantes, mas eu vou pedir para vocês explicarem agora um pouquinho, né, sobre o Clube do Consórcio. O que é o Clube do Consórcio? Cara, o Clube do Consórcio, eu acho que surgiu aí uma ideia da gente trazer o profissional do consórcio, sabe? O profissional de vendas que rala aí todo dia, né? Tem muita gente que rala sozinho, em ligação, nos escritórios, ou até mesmo, hoje eu sei que ainda tem quem rala na rua, visita. Vendedor porta a porta. Porta a porta, presencial, exatamente. Sol, chuva, tomando não o dia inteiro. E a gente queria aí fazer esse bate-papo com o profissional do consórcio, trazer aí um pouco do que vem rolando atualmente aí no consórcio, principalmente para quem é vendedor novo, que está aí sem
sem rumo, tá cheio de vontade, tá com um monte de ideia e, de repente, às vezes, um bate-papo desse com um profissional vai abrir a mente da pessoa. E não só isso. Também os bastidores do consórcio, não só vendedores, mas também pessoal aí que está ali atrás das cortinas do consórcio. Eu acho que tem muita dúvida, tanto para cliente quanto para profissional do consórcio, enfim. E a gente queria trazer essa galera. O que tem de novo? O que o pessoal está fazendo? Porque uns vendem mais, outros vendem menos. Qual que é o diferencial de tal administradora? Enfim, a ideia é trazer um pessoal aqui que já está, né? Já está ali. Inclusive, já temos alguns convidados marcados, né? Já tem. E é isso. Galera de vendas, galera aí que está motivada todo dia. Que quer alavancar patrimônio também. E o cliente também, que eu acho que o cliente sempre é bem-vindo. A dúvida aí do consórcio é sempre bem-vinda para a gente poder sanar. É isso. Então, a partir da semana que vem, né? Dia toda 25, quarta-feira. Toda quarta-feira, às 19 horas, a gente vai trazer um convidado, né? Igual a Mariana falou, seja vendedor, seja um pessoal que trabalha numa área administrativa, né? Explicar como é que funciona o consórcio, como que é feito. Então, vamos tentar diversificar o máximo possível aí para bater esse papo com essa galera. Massa demais. E olha só, nossa, quanta gente nesse YouTube. Miriam Bispo acabou de comentar aqui, já foi contemplada 3 vezes. Agora eu estou com 3 cartas de consórcio. Um abraço, Mariana. Aê, que maravilha, olha top. Só, parabéns. Que seja um incentivo aí para quem está na dúvida, cliente que está na dúvida de fechar, feche a sua cota. Feche a sua cota, que é a melhor coisa que você vai fazer. E outra coisa que a gente não falou, pessoal que é pai, mãe, tem um filho aí adolescente, cara, faça uma cota de consórcio para o seu filho. É a melhor coisa que você vai fazer. Nem que seja hoje tem créditos, né? Não tem só moto nem carro, você tem créditos aí. Você escolhe o valor da carta que você quer fazer, que é corrigido ali pelo IPCA. Programa ali uma cartinha de consórcio para o seu filho, vai pagando ali R$300, R$400 por mês. Ou coloca seu filho para pagar também. Se já fez 16, já bota, né? Para ralar, né? É um incentivo para colocar o filho ali para trabalhar, para ter responsabilidade. Exatamente. Né? É um jeito de criar responsabilidade. E, Miriam, maravilha, fico muito feliz. Você fechou 3 cotas de consórcio, é isso aí. Parabéns. Perfeito. Bom, então, um grande abraço para Rosana Barros, Rosalinda Pereira, Átria, Gabriel, Wendel Santos, Aline Aparecida, Brito Galvão. Essa daí é minha irmã. Essa aí não vale. Gisele França, Nayara Haddad, Bernardo Duarte, Diego Soares, Jennifer Cristina, a Ingrid Gonçalves, não é a Ingrid Guimarães, é a Ingrid Gonçalves. Incrível o conteúdo, não conhecia muito sobre o assunto. Olha só, legal. Então agora você vai começar a conhecer tudo sobre consórcio, porque toda quarta-feira às 19 horas, o Clube do Consórcio, um super podcast, vai acontecer aqui na Rádio Exclusiva FM, no YouTube, no TikTok e também no canal do YouTube, né? Exatamente. Junto com essa estreia, a gente vai começar a transmitir toda quarta-feira no nosso canal, né? Que é o Clube do Consórcio, juntamente com a Exclusiva FM. Perfeito. Tem uma última perguntinha. Nós já estamos com um tempo super apertado. Então, vocês conseguem responder rapidinho? Vamos lá. Sim. Bom, a Carolina tá pedindo para a gente fazer uma pergunta aqui. Quero fazer uma pergunta. Qual o verdadeiro segredo por trás de um bom vendedor de consórcio? Ele foca mais em entender o cliente ou em fechar a venda rápido? Eu acredito que hoje em dia, o vendedor ele está muito bem treinado e ele está focado em resolver o problema do cliente. Hoje, os treinamentos que são feitos não só por mim ou pelos colegas aí que eu venho vendo nesses últimos tempos, a gente começa um bate-papo com o cliente, a gente tem ali mais de 10 ou 15 perguntas
para fazer para o cliente, para montar em cima do que o cliente está falando uma estratégia ou passar qualquer tipo de plano, enfim. A gente é bem realmente treinado para solucionar o problema do cliente, a dor, né? A dor do cliente, esse é o foco. Porque a gente trabalha com sonhos, né? A gente não trabalha com qualquer coisa, a gente trabalha com o sonho do cliente. Então, hoje, o profissional de consórcio, ele está muito bem preparado. Hoje tem diversos cursos, né? Você tem várias formações aí de vendas, enfim, até a própria ABAC tem um curso que o vendedor tem que fazer. E hoje a gente está muito mais preparado do que antigamente. Então, cliente, se você está botando fé no seu vendedor, se ele te fez várias perguntas aí antes de montar qualquer tipo de proposta para você, ele realmente está focado na sua solução e não só em vender. Porque vender, por vender, é só empurrar, né? Você passa o mais barato, né? Ali e... A gente sempre fala, nunca entre num cliente querendo resolver o seu problema. Exatamente. Né? Entre no cliente querendo resolver o problema dele, né? E aí, junta com essa estratégia que a Mariana falou. E aí, você montando a estratégia direitinho, atendendo esse cliente, dando tudo certo, você ganhou um cliente pro resto da vida, né? Quando falar novamente em consórcio, pode ter certeza que esse cliente não vai procurar outro profissional. Que é o que está acontecendo aqui no chat. Ele vai acabar te ligando novamente, sem contar as indicações, que é muito importante, né? Uhum. Ele acaba indicando o seu serviço aí para outras pessoas e assim você segue. Isso, é incrível. Na verdade, tudo que eles estão falando aqui é uma prova. Aqui no chat da live, a gente pode acompanhar. Várias pessoas provavelmente são clientes também. E é muito bom, né? Eu tô muito feliz, gente. Eu tô muito feliz. E é isso, bom, então, já a partir da semana que vem, às 19 horas, né? Às 19 horas, aqui na Rádio Exclusiva FM, podcast Clube do Consórcio. E se você quiser acompanhar mais, é só você ir no Instagram, @Clube do Consórcio Podcast, tá? Então segue lá, @Clube do Consórcio Podcast. No YouTube, @Clube do Consórcio. No TikTok, Clube do Consórcio. Gente, Clube do Consórcio em todos os lugares, é só vocês seguirem, tá bom? E é isso. Bom, Mariana, muito obrigada pela sua presença na Rádio Exclusiva. Adorei. Muito obrigada. Otton, muito obrigada. Foi um prazer participar. Eu vi que muita gente está marcando aqui. Depois a gente vai sortear algum profissional do consórcio aí, né? Para vir participar com a gente aqui, contar um pouco de histórias, né? Compartilhar o dia a dia. Vamos separar direitinho. Nossa, agora a live vai explodir, gente. Calma. Vai dar tudo certo. Enviem suas mensagens lá no direct do Instagram deles, que depois eles vão filtrar, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Você que acompanha a Rádio Exclusiva FM, muito obrigada por ficar aqui com a gente até o final dessa live. Para você que está conhecendo a Rádio Exclusiva FM pela primeira vez, segue em todas as redes sociais, contabilizando todas as redes. Nós somos mais de 1 milhão de seguidores. Sim, 1 milhão de seguidores. Essa rádio tem mais de 20 anos e aqui tem vários programas e uma grade incrível para você aproveitar. Mas não se esquece que quarta-feira que vem é o Clube do Consórcio que vai dominar a Rádio Exclusiva FM. Então, isso aí. Um grande beijo. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Aí. Valeu.